Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está no primeiro link lá do Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, na aula de hoje, vamos fazer exercícios sobre reação de oxirredução, inox, pilhas, componentes e reações e sobre eletrólise ígnea. Então, vamos relembrar esses assuntos que já estudamos. Vamos lá? Então, reações de oxirredução. As reações de oxirredução ocorrem quando uma espécie química perde elétrons, oxidando-se, enquanto a outra espécie ganha elétrons, reduzindo-se. Então, vamos ver essa expressão aqui, ó. Reação de oxirredução, a gente tem cobre sólido, nitrato de prata aquoso, vai formar nitrato de cobre e a prata sólida. O que está acontecendo aí, ó? Oxidação, perda de elétrons, o NOx aumenta. A gente tem o cobre sólido, sabemos que o NOx é zero, depois ele vai se juntar lá com o íon nitrato para formar o nitrato de cobre, e aí ele vai ganhar ali os seus elétrons, vai perder os elétrons, vai de 0 para mais 2, ocorre oxidação, perda de elétrons, o NOx aumenta. E a redução, ganho de elétrons, NOx diminui, que é o caso que acontece com a prata, que ela estava aqui dentro da substância nitrato de prata, com o NOx dela sendo mais 1, e aí ela vai ganhar 2 elétrons para ficar com prata sólida, NOx 0. Então o seu NOx diminui, ganha elétrons e a esse processo chamamos de redução. O cobre metálico então perdeu os elétrons, ou seja, ele doou esses elétrons para o cátion prata, causando a sua redução. Portanto, o cobre é o agente redutor. Por outro lado, os cátions da prata, da solução do nitrato de prata, foram os que receberam os elétrons de cobre e causando a oxidação dele. Por isso, o nitrato de prata, e não só a prata, é o agente oxidante. Então, para a gente relembrar aqui, oxidação, perde elétrons, NOx aumenta, agente redutor. Então, quem sofre a oxidação, no final da história lá, é o agente redutor. Redução, ganha elétrons, NOx diminui, agente oxidante. Aquele componente que sofre a redução, ele é o agente oxidante do outro componente que vai sofrer a oxidação. Certo? Aí a gente sabe que lá na tabela periódica a gente consegue acessar a informação para conhecer os NOx usuais dos nossos elementos. Então a gente tem tabelinhas lá, os metais alcalinos terrosos todos mais 1, os alcalinos mais 1, os alcalinos terrosos mais 2. Aí a gente tem alguns com NOx variável, por exemplo, 4A e 5A pode ser de mais 4 até menos 4 lá no 4A, e na família 5A, no grupo 5A, vai de mais 5 até menos 5. Calcogênios e halogênios também têm NOx variáveis, e aí ele vai se comportar o valor do NOx dependendo da substância onde está incluído esse elemento, calcogênio, halogênio ou da família 5A ou 4A. Certo? E aí, como que a gente calcula isso aqui? A soma dos números de oxidação de todos os átomos em uma molécula tem que ser 0. Então, olha essa situação aqui, ó. Na2CO3, tá? Então, eu quero saber como que o carbono vai se comportar, visto que ele pertence à família que tem NOx variáveis. Então, a gente sabe que o sódio está lá na família 1A e ele tem NOx único 1. Então, aparece 2 vezes, vai ficar 2 vezes 1, então vai contribuir aqui com 2. O oxigênio, menos 2, aparece 3 vezes, então 3 vezes menos 2, menos 6. Então, somados aqui, o menos 6 com o mais 2, qual é o número que eu tenho que colocar aqui no lugar do x para que essa soma toda resulte em 0? Esse valor aqui do x, então, é mais 4. Então, nesse caso, para essa substância, o NOx do carbono vai ser mais 4. Isso, a soma dos NOx todos dão 0 quando estou falando de uma molécula. Se por acaso estou falando de um íon composto, aí a soma dos NOx que compõe aquele íon tem que dar o valor da carga. Por exemplo, menos 2 ou menos 3, mais 2 ou mais 3, quando estamos falando de íons. Para moléculas, a soma dos NOx tem que dar 0, certo? Vamos então para a primeira atividade, relembrando isso aqui. Em relação à equação de oxirredução, e essa equação não está balanceada, pode-se afirmar que temos as opções, quero saber qual é a verdadeira, agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, para a gente poder conferir qual é a alternativa verdadeira, precisamos entender o que está acontecendo aqui nessa nossa reação de oxirredução. Então, olha só, o ferro que tem o NOx 0 vai oxidar e apresentar NOx mais 3 quando ele entra aqui dentro dessa substância. Já o cobre, que estava aqui, ele vai de NOx mais 2 para NOx mais 0, virando cobre sólido no final lá, e vai passar pelo processo de redução. E aí, então, letra E, o ferro sofre o processo de oxidação, certo? Saiu do NOx 0 para o NOx mais 3. Muito bem. Vamos para mais uma atividade. Determine os números de oxidação para cada elemento das espécies químicas abaixo. A, B, C e D. Quero saber se você consegue fazer os NOx das substâncias ali. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, aqui no HBr, o hidrogênio mais 1, Br menos 1. Aqui, ClO4, o Cl mais 4 e o oxigênio menos 2. Lembrando que ele vai fazer a conta aqui, menos 2 vezes 4 dá menos 8, e aqui a gente tem um sinalzinho, então essa soma aqui tem que dar menos 1. Por isso vai ficar menos 8 com mais 7, sobrando menos 1, que é a carga ali desse íon. Na letra C, H2O2. O hidrogênio vai estar com mais 1 e para esse caso específico aqui o oxigênio vai ser menos 1, porque aqui a gente está falando da molécula da água oxigenada e aí a soma aqui tem que ser 0, certo? E o nosso sal de cozinha, o NaCl, o sódio mais 1 e o cloro menos 1. A soma dos dois vai dar 0 para esse sal de cozinha, o nosso composto da letra D, ok? Vamos falar um pouquinho então sobre as pilhas, relembrar o que a gente já estudou sobre elas. Então, pilhas são dispositivos capazes de produzir corrente elétrica, energia elétrica, a partir de reações de oxidação e redução de componentes metálicos presentes em sua estrutura. Então, as pilhas elas vão produzir a corrente elétrica a partir da reação de oxirredução. Então, quais são os componentes que estão lá na pilha? O anodo é o polo da pilha que sofre o processo de oxidação, ou seja, é aquele que vai perder os elétrons. E aqui a gente tem um exemplo, então, no processo de uma pilha, onde a gente vai estar usando o anodo, o zinco sólido, que vai sofrer oxidação. No cátodo, o polo da pilha que sofre o processo de redução, ou seja, aquele que recebe os elétrons, geralmente apresenta uma mistura pastosa com íons capazes de sofrer a redução, isso falando lá nas nossas pilhas que compramos no mercado, por exemplo, e aí a gente tem um exemplo aqui onde está usando o cobre para ser o cátodo sofrendo a reação e virando lá cobre sólido no final. A solução eletrolítica ou ponte salina
é um material condutor, como uma barra de grafita, por exemplo, ou um tubo de vidro em formato de U com uma solução de sal dentro dela, tampada nas pontas, e é o meio pelo qual os íons circulam entre as soluções para manter a nossa pilha com as soluções neutras e que ela dure mais tempo. Não tivesse ponte salina, a pilha ia durar bem pouquinho. Ela mantém, então, a neutralidade entre as soluções que fazem parte da pilha. E o condutor elétrico, ou seja, o fio aonde os íons vão estar se conduzindo, percorrendo o caminho entre o ânodo e o cátodo. Aqui a gente tem um desenho que mostra um exemplo de como montamos a pilha que vocês já conhecem, a pilha de Daniel. E aí a gente tem o anodo, é o zinco, que com o processo da pilha ele vai ser corroído. Os elétrons saem então do polo negativo, pelo fio aqui eles vão para o polo positivo. Aqui a gente pode ter um voltímetro ou um equipamento eletrônico, nesse caso temos o desenho da lâmpada para mostrar que passando por aqui vai acender, né, tem a energia, e a ponte salina aqui para que os íons possam circular entre uma substância e outra, mantendo a nossa pilha neutra e funcionando por mais tempo. Certo? A reação global da pilha, então, para a gente saber qual que vai ser a reação de oxirredução, a gente faz o seguinte, tem as reações parciais e a gente vai somá-las, eliminando, então, o que a gente tem do lado dos opostos, que são iguais. Lembrando que, para isso, a gente precisa ter um balanceamento correto das nossas semi-reações. Então, para essa pilha que a gente está usando zinco e cobre, a gente vai eliminar os elétrons, somar os outros componentes e a reação global vai ficar assim. Zinco sólido mais o cobre aquoso, que vai formar zinco aquoso e cobre sólido, ok? Vamos fazer uma atividade, então, para relembrar esses processos. Atividade 3. Ao lado, temos uma pilha exemplo de uma pilha eletroquímica. Então, desenho de uma possível pilha eletroquímica. A respeito dessa pilha, responda. Letra A, qual eletrodo A ou B está sofrendo redução e qual está sofrendo oxidação? Letra B, qual eletrodo é o cátodo e qual é o ânodo? E na letra C, escreva as semi-reações que ocorrem nos eletrodos A e B e a reação global desta pilha hipotética que temos aí. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, qual eletrodo A ou B está sofrendo redução e qual está sofrendo oxidação? Então, o eletrodo A está sofrendo a redução, porque ele ganha elétrons, portanto, o seu NOx, número de oxidação, irá diminuir. Já o eletrodo B está sofrendo oxidação, porque está perdendo os elétrons e o seu NOx irá aumentar. Isso eu consigo observar pelas as setas que indicam o sentido aonde os elétrons estão caminhando, então saem do B para o A. Qual é o eletrodo
é o cátodo e qual é o ânodo. Então, o eletrodo A é o cátodo e o eletrodo B é o ânodo, porque a gente sabe que os elétrons saem do negativo, nesse caso B, para o positivo, que neste caso aqui é o A. Na letra C, ele pede o seguinte, ó, escreva a semi-reação que ocorre nos eletrodos A e B e a reação global da pilha. Então, as semi-reações. Então, o B sólido vai se formar B3 mais aquoso mais 3 elétrons. E o A, que é A2 mais 2 elétrons, vai formar o A sólido. Então, a gente tem os íons aqui na solução para orientar a gente aqui a observar quantos elétrons que vão estar precisando em cada uma das semi-reações. Aí, precisa estar balanceado de forma adequada, então a gente faz a nossa multiplicação matemática para ter 6 elétrons de cada lado, poder cancelá-los e escrever a reação global da pilha, que vai ficar assim, 2B sólido mais 3A2 mais aquoso, formando 2B3 mais aquoso mais 3A sólido. Então, essa é a reação global da nossa pilha. Ok? Agora vamos relembrar um pouquinho sobre eletrólise ígnea. Então, a eletrólise é a reação de oxirredução provocada pela corrente elétrica. É o contrário da pilha. Uma vez que a pilha é a energia química que vai se transformar em energia elétrica, aqui nós precisamos de uma corrente elétrica para separar as substâncias. E aí, na eletrólise ígnea, ela funciona então com o eletrólito fundido, ou seja, o nosso eletrólito eles têm que estar no estado líquido. Por só assim, no estado líquido, é que a gente vai ter mobilidade para que os íons possam circular e a gente tem então essa separação. Então, no exemplo do NaCl, a gente aquece ele a 808 graus Celsius, ele se funde e no estado líquido os íons Na+ e Cl- passam a ter liberdade de movimento. E aí a gente tem uma célula eletrolítica mais ou menos como essa aqui, então a gente tem o NaCl líquido aqui, né, fundido, o nosso cátodo polo negativo e o nosso anodo polo positivo, o inverso do que a gente tem nas pilhas. Tá? Então, no polo negativo, que aqui na eletrólise chamamos de cátodo, vai ocorrer a semi-reação catódica, que é sempre uma redução, ou seja, vai os elétrons aqui para o lado dos reagentes. E no polo positivo, que para a eletrólise chamamos de anodo, vai ocorrer uma reação anódica, sempre oxidação, e a gente vê lá o elétron do lado dos produtos. Somando as duas semi-reações, teremos a reação da equação global da eletrólise para o balanceamento correto e aí a gente precisa cancelar então os elétrons da mesma forma. Então aqui a gente vai ter um balanceamento correto, temos um elétron de cada lado para ser cancelados e aí a reação global vai ficar assim, né? 2NaCl formando 2Na sólido mais Cl2 gasoso. Então na eletrólise ígnea, na separação dos íons lá, do sal quando está fundido, a gente tem a produção do sódio sólido e do gás cloro. Lembrando aqui, nas pilhas, o cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo. Na eletrólise é ao contrário, mas continua ocorrendo reação de redução no cátodo e reação de oxidação no anodo, apesar dos sinais estarem trocados. O aspecto que permanece, então, inalterado. Cátodo sempre redução e anodo sempre oxidação. Durante a eletrólise, o cátion sempre perde elétrons e forma um metal neutro. Então, o nosso cátion aqui, o Na+, que é o positivo, vai formar o Na sólido, ok? Metal neutro. E o nosso ânion, que é o Cl-, nesse nosso caso aqui do NaCl, ele vai ganhar elétrons e vai formar uma substância simples, sólida, líquida ou gasosa. Nesse caso aqui, o Cl- vai virar o gás cloro no final da eletrólise ígnea do NaCl. Lembrando de tudo isso, vamos praticar um exercício então. Na eletrólise ígnea do MgCl2, obtiveram-se gás cloro no anodo e magnésio metálico no cátodo. Para tal processo, indique, letra A, as equações que representam as semi-reações que ocorreram no cátodo e no ânodo, e letra B, a equação da reação global dessa eletrólise. Agora é com vocês.
Vamos para a correção? Olha só. Então, a equação da semi-reação que ocorre no cátodo e no ânodo. Então, no cátodo, a gente vai ter o Mg2+, ganhando os 2 elétrons e virando o Mg sólido, e no ânodo, o Cl-, perdendo lá os elétrons e virando o Cl2 gasoso. E a equação da reação global, então, é a soma dessas duas, eliminando os elétrons que estão do lado oposto, e a reação global vai ser assim, ó, Mg2+, mais 2Cl-, formando magnésio sólido e gás cloro. Na aula de hoje, então, a gente falou sobre reações de oxirredução, que são aquelas onde ocorre mudança no NOx, ou seja, na carga dos elementos que fazem parte das substâncias, e essas modificações de carga dão a possibilidade de que uma reação produza energia elétrica. Quando a gente tem uma reação dessas produzindo energia, a gente pode ter uma pilha, e aí nós relembramos então quais são os componentes que fazem parte dessa pilha e como a gente escreve as reações de semi-reação e a reação global da pilha. Falamos também um pouquinho sobre eletrólise ígnea. Relembramos então o processo da eletrólise ígnea, que ao contrário da pilha não é um processo espontâneo, onde a gente precisa de energia elétrica para fazer a separação dos componentes de uma substância que está no estado líquido, ou seja, um eletrólito fundido. Eletrólito é o nome da substância que tem capacidade de formar íons quando está no estado líquido ou em solução aquosa. A eletrólise ígnea é usada na indústria para produzir metais puros, como por exemplo a gente faz a eletrólise ígnea do NaCl que falamos aqui e que a gente consegue produzir o sódio metálico e além dele produzimos também o gás cloro, muito importante para a indústria. Então é uma forma de obter esses compostos através do processo da eletrólise. Até a próxima aula, muito obrigada pela atenção de vocês e até breve.